Pessoal da audiência, muito boa tarde. Tá? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria que na semana passada tivesse sido diferente e que a gente pudesse hoje já estar tratando de um outro assunto. Mas infelizmente não pôde ser, a gente sofreu um ataque digital aí, algum hacker acabou entrando na nossa reunião e bagunçando um pouco o nosso trabalho, tá? Eu vou aguardar só mais 2 minutos para que aumente um pouquinho, né, as pessoas consigam chegar e se organizar. Então, quando for 5:03, a gente começa, tá bom? Só mais 2 minutinhos para dar mais um tempinho. Bom, pessoal, eu acho que já deu tempo suficiente. As pessoas que forem chegando vão se incorporando, né? E hoje a gente vai falar então de métodos, né, que possam melhorar a cobrança dos cedentes que ficam inadimplentes. Cedentes e sacados eu colocaria aqui, tá? Mas na semana passada, só para retomar do ponto que a gente parou, o Ricardo havia se apresentado, né, e mencionado um pouco da formação dele como engenheiro eletricista, como tendo trabalhado durante muitos anos em multinacional, principalmente na área comercial, e mesmo não tendo uma formação específica em cobrança, desenvolveu um método de cobrança que, dentre os nossos fomentadores, financiadores, né, a securitizadoras, fundos e factorings que compram recebíveis na Broadfactor, me parece assim que no momento da cobrança o Ricardo é quem tem o maior sucesso, a maior eficácia ali nas ações de cobrança dele. Então e também a gente estava falando naquele momento que assim há uma preparação para uma eventual cobrança que se inicia já no momento do comitê de crédito do cedente. Ou seja, naquele momento que a gente está decidindo se nós vamos ou não operar com aquele cedente, a gente já começa a se preparar para uma eventual cobrança que possa acontecer. Então, nós tínhamos ido até aí, até esse ponto. Eu passo a palavra agora para o Ricardo, que vai continuar, então, falando um pouco, inicialmente sobre essa preparação e depois sobre temas correlatos que nós vamos puxando aqui, tá? No final, a gente vai abrir, quando for aproximadamente ali umas 10:06 da tarde, a gente vai abrir para algumas perguntas mais direcionadas. Ricardo, você está com a palavra aí. Legal. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos, pessoal. Um prazer aqui estar com vocês novamente.
Entrando no tema que o Ricardo comentou, né, muito antes de nós fazermos qualquer operação, nós buscamos algumas outras ferramentas, né, para embasar a nossa análise e também para a gente já conseguir mitigar eventuais riscos, né? Uma das coisas que nós fazemos bastante forte, tanto no processo do cedente quanto nos principais sacados dos cedentes, é o monitoramento de atividade empresarial, né? Então, buscamos redes sociais, buscamos se aquele sacado que a gente está fazendo a operação junto ao cedente, ele tem recorrência em posts, recorrências em publicações em redes sociais, como que é a atividade dele, né, o segmento que ele atua, como que é e como que é a ação dele para aquele segmento. Então, usando como exemplo, uma empresa que tem um supermercado, né, pressupõe que essa empresa de supermercado tem publicações diárias de ofertas, de campanhas, de incentivos, até para girar o estoque, né, para não deixar produto obsoleto. Então, nós percebemos também, tanto do cedente quanto dos principais sacados daquele cedente, como que é esse termômetro. E dependendo de como tem sido o histórico dele em redes sociais, e também esse nível de atividade, nós tomamos decisão, às vezes, de aumentar ou diminuir o crédito. Tá? Então, eu até tinha comentado com o Ricardo um exemplo aí que nós temos hoje, de um sacado, né, do ramo alimentício, né, de supermercado. Ele tinha uma grande tração em redes sociais e depois, em determinado momento, ele diminuiu essa frequência de post, né? Isso, para nós, já foi um sinal de alerta, para a gente olhar e falar, o que aconteceu nisso? Né? Será que ele realmente perdeu a equipe de marketing, de post em redes sociais? Será que ele não está com tanta atratividade econômica, então está com algum problema de solvência, problema de giro, não está tendo aquele histórico que ele tinha antes de comércio, né, de vendas? Então, tudo isso coube a nós tomarmos decisões e revalidar o crédito, inclusive reduzindo o crédito para esse caso, por justamente ter uma presença em redes sociais, tanto do cedente quanto do sacado, que não condizia com a média que ele tinha em determinados momentos que a gente apurou. Então, são formas que a gente busca, inclusive, de monitorar sempre a atividade comercial do cedente e do sacado, muito mais também das informações que a gente analisa, né, como faturamento, balanço e tudo mais, para a gente conseguir entender realmente se aquilo que nós medimos continua sendo feito, se não continua tentando buscar premissas que embasem a nossa decisão de aumentar ou reduzir crédito. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto aí que nós fazemos, principalmente quando a gente tem um sacado e um cedente, né, com maior limite de crédito. Né? Então, a gente faz um comitê, define o crédito, periodicamente a gente reanalisa esse crédito, como toda empresa, né? E a gente traz esses outros indícios, né, para também corroborar na nossa decisão e também ter mapeadas as principais premissas para aquela decisão que a gente tomar. Tá? Então, são coisas que a gente faz hoje. Esse exemplo também, houve uma mudança de comportamento quanto o cumprimento dos prazos de vencimento, né? Ele sempre vinha num histórico de cumprir todos os prazos de vencimento, e aí nas últimas operações já começou a atrasar um dia, 2 dias, já começou a dar um sinal de algum tipo de imprevisto, descontrole de fluxo de caixa, juntando com o aspecto de redes sociais, nós tomamos uma decisão diferente que nós não tomaríamos, né, se não tivéssemos esse controle tão próximo do negócio do nosso cliente, tá? Basicamente isso, Ricardo. Tá, mas entendi. Só que aí você falou assim, numa atitude um pouco mais preventiva até. Então você já começa ali a minimizar o risco. Mas eu lembro que a gente conversou algumas vezes, né? Que principalmente aquele cedente que está mal intencionado, que vai querer levantar um dinheiro e sumir, ele também apaga muitas vezes as redes sociais, os contatos que ele tem lá e tudo isso. Então, se você faz um registro no momento da análise de crédito, que está tudo bonito lá, funcionando, e guarda aquele registro, você não fica vulnerável ao que possa acontecer no momento de default desse cedente. Ou seja, aquela hora que ele quer sumir do mapa e ninguém achar. Então, eu acho que tem esse caráter também da gente ir juntando e monitorando isso previamente, né? Não só como uma medida preventiva,
mas como uma forma de ter mais contatos com ele. E eu lembro que nesse momento também você dava uma certa atenção, no caso de sedentes às vezes menores, né, ou que você tem acesso às redes sociais pessoais dos sócios, né, uma forma de achá-los, né, é, é também através das suas conexões, das conexões que esses sócios tenham, né? Então, você acaba no Instagram é mais difícil, mas no Facebook, que é uma coisa um pouco mais é, ligada no todo, né? A cadeia é mais. O nó tem mais ligações do que. Porque o Insta é mais linear, né? Você bota ali, mas você não precisa estar tão conectado àquela pessoa. Eu me lembro que você comentou que você registrava também alguns dos contatos desses caras, né? Até para um possível uso futuro também. Comenta um pouco sobre isso, porque a gente sabe que ali às vezes tem uma esposa, tem um filho, tem um parente também que vai ajudar a localizar de alguma forma esse cara. Exatamente, Ricardo. Um dos pontos também que eu acho que foi muito crucial para alguns cases que a gente teve, né, de sucesso até, que até nós estávamos dando quase como perdidos, para você ter ideia, a gente conseguiu uma reviravolta, foi justamente ter esse acompanhamento também nas redes sociais do cedente e as pessoas correlacionadas a ele, né, familiares. Né? O comportamento do cedente, muitas vezes, a gente sabe bem que é ser bons amigos, né, na hora que precisa do crédito, mas na hora que, por algum motivo, ele está insolvente ou está com má intenção, ele some das redes sociais e você acaba, muitas vezes, não localizando, né, para onde que ele foi, para onde que está, quais são as principais conexões dele e tudo mais. Então, nós temos também esse acompanhamento em redes sociais das pessoas próximas a ele. Então, nós analisamos, inclusive, como ele se comporta numa rede social. Tá? Em muitos casos, a gente analisa se ele tem um perfil de ostentação em redes sociais, e aí você linka isso com o faturamento. Então, muitas vezes, ele tem um perfil de ostentar muito em redes sociais, se esbanjar. É uma tratativa que, no primeiro momento, você pode falar, não, isso não cabe, né? Essa análise da empresa com essa questão de pessoa física. Mas a gente sabe, pessoal, que muitos cedentes, por melhor intencionado que ele seja, ele mistura a pessoa física, a pessoa jurídica, e naquele momento de uma empresa solvente passa a ser insolvente, né? Então, nós temos esse mapeamento, nós temos casos, inclusive, que nós conseguimos colocar pessoas que estão no mesmo estado desse cedente para conectar com ele em redes sociais e conseguir ter o nível de atividade desse cedente, inclusive saber que ele já saiu do país, ele está em outro país, e ele já ter essas movimentações que ele faz de cidade por cidade em outros países, justamente para a gente fechar um ciclo, nesse caso, com uma ação mais, depois que houve o problema, obviamente, né, mas tentar localizá-lo, ele fazer esse processo de intimação, tá? Então, a gente faz, sim, esse controle de redes sociais, analisa como está o comportamento dele, qual a interação que ele tem na rede social, qual a interação que ele tem com os familiares, como ele se comporta, se é uma pessoa mais tentativa, uma pessoa mais tranquila, os movimentos que ele faz de deixar o país, mudar a cidade. Então, tudo isso também a gente considera, tanto no dia a dia, tá, da operação dele, né, como não tem problema, como também depois, como tem problema, que a gente já tem mapeado muitas das informações que ali constaram, tá? Então, a gente até brinca com nós, a gente acaba sendo um hater, muitas vezes, de realmente vasculhar a vida, principalmente dos principais cedentes que a gente tem limite com eles, tá? Tá legal. Bom, passando um pouquinho, então, quer dizer, a gente sabe que, só para fazer um resumo aqui, um fechamento desse tema específico. Então, a rede social pode ser uma aliada nossa no que tange as pessoas próximas, a localização, a finais de ostentação, né? O cara acabou de fazer uma operação para cobrir uma folha de pagamento e aparece com uma BMW X60, todo feliz da vida, que comprou um carro novo. Então, é um forte indicador para a gente de que aquele dinheiro que supostamente iria para cobrir uma folha, pagar um fornecedor, foi desviado para alguma coisa. E ali já acende um sinal de alerta também, né?
Isso, e um ponto importante, pessoal, como o Ricardo comentou, né, nós não viemos do mercado, né, nós fomos aprendendo com o mercado, aprendendo com a experiência dos outros no mercado, e nós começamos a olhar muito nesses últimos tempos alguns sinais que parecem poucos importantes, mas são muito importantes hoje em dia, que é o comportamento humano, né? Então nós começamos a analisar como as pessoas se comportam, né? Como que é o jeito dela se relacionar com as outras pessoas. Então, um dos motivos também que a gente criou alguns métodos junto ao nosso jurídico foi justamente assim, como que seria os possíveis argumentos jurídicos, né, que esse cedente poderia, ou sacado, abrir uma discussão futura quanto à confirmação em um processo de uma operação. Então, por exemplo, se nós entendemos que algum procedimento que nós temos hoje, né, seja o jurídico nosso falando ou não, que pode causar um risco de uma possível alegação futura, naturalmente a gente já traz aquele tema, a gente já discute interno com o jurídico e já vê, olha, como a gente consegue se cercar disso. Então, muitas vezes a gente está olhando para frente, para onde o mercado está indo, quais são as brechas e mudanças do tipo de operação que nós tínhamos e estamos tendo agora e o que nós precisamos se proteger, né? Que um dos casos, por exemplo, que a gente tem, mudando um pouquinho, mais importante, é no processo de prorrogação, né? A gente sabe que em muitos dos casos, o cedente nos pede a prorrogação do sacado, né? Uma operação confirmada, inclusive. E um dos casos que a gente segue, inclusive, para quem confirmou a operação? Foi o sacado, correto? Se é o sacado e ele não está conseguindo pagar naquela data, ele precisa devolver para nós isso. Porque isso pode abrir precedentes jurídicos no futuro de ele tentar desqualificar alguma ação que a gente venha a fazer. E como a gente falou no último call, né, com uma outra palestrante, nós não entendemos a cabeça do juiz. Então, quando a gente fala no processo de cobrança, onde eu quero chegar? A gente busca entender o comportamento humano, as características, como você reagiria com aquilo se fosse o contrário. Então, a gente tenta também ir por esse lado mais subjetivo e comportamental para tomar algumas decisões e também embasar a nossa análise de crédito. Legal, ótimo. Bom, mas vamos avançar um pouquinho. Vamos olhar assim. Venceu, não foi pago. Venceu ontem, você identificou que hoje não foi pago. Qual é a sua primeira ação? Com quanto tempo ela ocorre? Tá. Qual que é o seu procedimento? É o procedimento que a gente adota aqui, normalmente, com alguns nuances diferentes. Mas vamos seguir ali. Você entra em contato com quem primeiro? Cedente ou sacado? Tá, vamos lá. Um dos Vamos pontos, pegar uma operação confirmada, tá né? bom. Um dos pontos também que a gente define no nosso processo, pessoal, no processo de cobrança, é que a gente tem determinadas etapas e diferentes processos conforme o estágio de cobrança que a gente tem, né? É óbvio que a gente tem etapas do processo, principalmente o exemplo que o Ricardo comentou, né, que venceu ontem e um título não foi pago, que a gente não precisa trazer toda uma inteligência para o processo, né, tentar entender algumas outras variáveis, porque, sei lá, 90%, 95% dos casos que não pagam no dia, pagam no outro dia, né? Então, a tratativa desses casos pode ser quase robotizada, vamos dizer assim, né, que é para a gente ganhar volume e fluidez no processo, né? Então, o que a gente faz? A partir do momento que venceu, né, um título, a gente já toma ação no dia seguinte, no dia que a gente já detectou que não foi pago, tá? A ação já é tomada. Primeiramente, a gente notifica o cedente, né, entra em contato com o cedente, né, porque muitas vezes a gente entende também que o relacionamento da operação é cedente sacado, né? Então, a gente tenta ir para o primeiro momento com o cedente para entender como que aconteceu, quais são os indícios, se houve um atraso, esquecimento e tudo mais. Mas a gente já vai em paralelo notificando o sacado através do e-mail, informando, primeiramente, que o título não foi pago, né? Se o que aconteceu, mandando um comprovante, alguma coisa mais robotizada, justamente para a gente ganhar volume, né? A depender da resposta e nos sinais que nós já temos, né? Porque eu costumo falar que dentro de casa a gente tem muitas informações, só que a gente quer normalmente entender se essas informações condizem
com o que os cedentes sacados estão falando, né? Porque esse é o primeiro pilar da nossa análise de crédito, né? É a questão de caráter, né? Entender se ele está com algum outro viés ou não. Então, partindo do princípio que a gente não liquidou esse título no dia seguinte, aí por qual motivo, arrastou um pouquinho mais, a gente já começa a se cercar, tá? A gente começa a cercar com alguns primeiros, dos 2, 3 dias depois. Ah, eu preciso que prorrogue o título, sacado? Oficializa para mim que prorrogue o título. Nós não vamos prorrogar nenhum título sem o de acordo do sacado, tendo que ele deu o acordo que ele ia pagar diretamente a nós, né? Então, a gente não pode sair prorrogando o título sem o sacado nos informar. Esse é um dos pontos, tá? Quando a gente percebe, que nem a gente tem alguns cases, aí o Ricardo vai saber, que o cedente agiu de má fé, né? Que ele já recebeu por aquele valor, ou tenha alguma nota fiscal fria, algum indício que a gente consiga pegar nesse meio do caminho, porque às vezes eu pego e ligo para o sacado e falo, cara, o que aconteceu? E muitas vezes o sacado não quer documentar isso, mas ele fala, né? E aí você consegue ter mais sinais. Se a gente percebe isso, a gente parte para uma etapa um pouco mais forte, tá? Que é o que é a etapa mais forte? A gente vai na delegacia e a gente presta a queixa, tá? Por quê? Porque a gente percebe muitas vezes, né? Não é negável a ninguém que dentro do processo de recuperação de crédito, normalmente o cara vai pagar quem pressiona mais, quem está mais incomodando ele. Então, se nesse caso ele já não teve o caráter de e assumir uma nota fiscal fria, ou ele recebeu o pagamento e não repassou, a gente tem que ir para o próximo caminho, que é a gente fazer uma pressão nele. Então, a gente tem casos que a gente vai na delegacia, sim, a gente presta queixa, a polícia foi até a empresa da pessoa, chamou parte dos sócios para depor na delegacia, isso causou um baita de um constrangimento, e ele veio nos pagar de uma forma muito rápida, né? E quando nós não éramos mais prioridade dele na fila de pagamento. Então, uma coisa que precisa desmistificar a gente tem, às vezes, muito receio da gente tomar ações um pouco mais drásticas, mas quando nós temos elementos fortes e claros que houve, fugiu do nosso controle, a gente precisa, sim, buscar ações um pouco mais drásticas, um pouco mais fortes. Então, só recapitulando, primeiros dias, cobrança convencional no cedente, notificação no sacado, por conta que não houve a liquidação. A depender da resposta, né, de ambos, se nós percebemos que ele está enrolando, que o sacado não está respondendo, a gente já começa a seguir com as próximas etapas, e caso caia nesse ponto de caráter, né, a gente aí toma ações um pouco mais drásticas, que a gente teve aí casos positivos de recuperação de crédito, justamente porque a gente subiu o nível de prioridade junto ao cedente, que fraudou uma operação, justamente porque a gente colocou ele na parede, com a polícia batendo lá no local dele e fazendo a parte do sócio e até a delegacia depor, né? Isso causou um constrangimento. Eu sei que muitos não vão se importar com isso, mas muitos se importam, principalmente quando a pessoa que você trata não é pessoa que é do quadro societário, aí você vai ter que fazer isso com um sócio que não estava muitas vezes sabendo que estava acontecendo aquilo, tá? Legal. Bom, vamos fazer um pequeno resumo. Aqui, né, a gente sempre sugere que essa negociação inicial não passe de 5 dias, né? Você concorda com isso? 100%. Então, se num primeiro momento, se naqueles primeiros 5 dias são cruciais, que ainda está na hora da conversa, pô, me paga, não sei o que, está atrasado, tal. Se essa conversa não for frutífera, a gente orienta que notifique o sacado da mora, mas com cópia para o cedente. E por que a gente notifica o sacado com cópia para o cedente? Porque caso tenha sido uma confirmação fria, né, uma confirmação falsa, né, no momento dessa notificação ao sacado, isso aparece também. É aquele momento que algumas vezes o sacado fala, não comprei. Quem que confirmou? Ou foi confirmado por um funcionário que não poderia confirmar. Aquelas 1000 desculpas que a gente já conhece. Bom, eu me lembro, né, de alguns casos em que
após 2 anos operando o par cedente sacado, né? O sacado dizia, não, nunca fiz negócio com esse cara. E aí tem uma outra alternativa que é interessante, que eu queria trazer aqui, que é o seguinte, ele fala isso muitas vezes mentindo, é lógico, né? E, e aí, quando você está fazendo uma operação em plataforma, como é o nosso caso, que tem vários fomentos comprando títulos desse mesmo par, você passa a ter uma massa de provas ainda maior. Porque pô, você não fez, você nunca teve negócio com esse cara, mas a Fomento tal tinha, fez a operação e confirmou que você tinha. A outra Fomento fez a operação e confirmou que você tinha. Então, ou seja, você começa a caracterizar, então, né, um conluio ali, alguma coisa que não é uma Fomento específica que sofreu, e sim, muitas vezes, um golpe organizado. E você acha que isso dá força na cobrança? Como é que você vê isso? Dá muita força, Ricardo. Eu acho que assim, eu acho que um dos principais benefícios que nós olhamos nessa questão colaborativa, vamos dizer assim, que é a gente ter uma certa centralização das ações, como eu digo, né? Nós temos um princípio de manter a plataforma todo dia atualizada de manhã. Então, a primeira coisa que a gente faz, 9 horas da manhã, a gente atualiza toda a plataforma. Por quê? Porque nós temos a plataforma com um braço estendido, né, do nosso processo. Então, quanto mais informações, mais operações centralizadas, mais força nós temos no processo de cobrança e mais ele sabe que aquele volume, aquele limite de crédito dele vai ser comprometido. Né? Porque se ele faz comigo, depois faz com outro, eu não vou ter informação do crédito que ele está tendo do outro lado. Na plataforma eu sei. E eu sei que tirar o crédito dele na plataforma vai sufocar ele. Então, muitas vezes, obriga ele a tentar resolver o caso. Mas supondo que ele não resolveu esse caso, já foi possivelmente uma esfera judicial, né? Que em alguns casos que a gente consegue, que a gente tem. Então, a gente consegue sim ter muito mais força de olhar e falar assim, olha, eu fiz comigo, né? Mas tem diversos outros casos que eles também fizeram com empresas que não têm nada a ver conosco, né? E seguiram esse mesmo comportamento. E isso dá muita força jurídica, porque eu costumo falar assim, muitas pessoas acham que eu sou até advogado, né? Porque eu gosto de ler muito essa questão jurídica, jurisprudência e tudo mais, para a gente entender para onde a gente vai, onde tem mais risco ou menos risco, né? Em muitos casos, eu até reviso a operação e falo, ó, esse tipo de operação eu não faço, mas essa eu posso fazer, vamos tentar? Que é justamente por isso. Então, na questão jurídica, quando a gente consegue juntar, né, mais de um caso, né, com o mesmo problema, baseado em históricos de milhões de reais, milhares de reais, por um período considerável, a gente já passa a mudar um pouco a história, né? Porque até então o juiz, ele não tem isso, pessoal. O juiz tem um aspecto mais reativo dentro do processo. Então, se você não munir ele de informações, de ferramentas, de provas, ele vai olhar aquele processo seu como mais um e vai dar decisão somente naquele processo. Quando você fala para ele que tem outros casos, outros exemplos, outras massas de informações, ele passa lá e fala, peraí, deixa eu entender o que é isso. Então, deixa eu entender com os outros casos que aconteceu, porque aí pode ser um problema sistêmico e não um problema isolado de você ou o outro ter feito alguma coisa errada. Então, sim, isso ajuda muito no processo de cobrança, quando a gente traz esse aspecto colaborativo para dentro de um processo. Obviamente, em muitos casos, a gente não pode ter o acesso às informações por conta da LGPD, né? Mas a gente pode buscar argumentos jurídicos para que o juiz questione alguma das outras partes para que elas também se posicionem no processo e ajudar você com mais informação e convencimento daquele caso, tá? Certo. Bom, então agora vamos sair um pouquinho da cobrança jurídica, que ela tem que ser, na verdade, ela é a última arma que a gente tem, né? Porque não, não dá para ir lá bater no cara, né? E se fizer isso, não recebe, a conta fica mais cara ainda.
Então a gente tem que tentar resolver antes de chegar no judiciário. Em geral, né, a gente prega aqui, então, 5 dias para notificar, o prazo da notificação mais 2 dias para uma manifestação, e vamos dizer assim, não foi pago, né? Você provavelmente já encaminha o apontamento para protesto do sacado, primeiro, é isso? E depois do cedente, também a negativação do cedente, correto? Vai depender muito da operação, né, para ver se tem aspecto jurídico que permite a gente protestar o cedente também, né, dentro de uma operação. Mas, assim, a gente tenta ir desse último embate jurídico, né? Então, muitas vezes, a gente se faz ir tonto dentro do processo, né, para a gente tentar reaver esse recurso antes. Então, cara, cara, vamos resolver isso. Vamos fazer sei lá, uma recompra. Se a gente percebe que tem uma boa rastreabilidade em outro título, a gente tenta propor algumas outras soluções, né? Mas, a partir do momento que a gente não consegue, a gente vai no processo de protesto, né? Bastante firme no processo de protesto. A gente aí verifica qual é o aspecto jurídico nosso, se cabe uma notificação extrajudicial já ou vai para uma judicial, tá? Porque a extrajudicial, pessoal, pode ser importante dependendo do tipo que você tem. Por quê? A extrajudicial, ela pode trazer elementos da forma que o devedor vai se posicionar no eventual processo. E aí você consegue, no processo judicial, já ter isso mapeado de qual vai ser a forma que você vai se posicionar, da forma que ele responde uma extrajudicial, tá? Então, a gente segue esse fluxo, a gente negativa, sim, o sacado. A gente, não é porque a gente negativa o sacado que a gente vai deixar de pressionar o cedente sacado, tá? Não é bem por aí. A gente continua com a régua alta, tanto que tem muitos cedentes que falam para nós, cara, você é um dos mais chatos que tem, cara, porque realmente você fica ali, você fica mantendo no controle, periodicidade. Eu falo, pensa comigo, se você mantém a corda muito longa, pessoal, você perde o cara. Então, muitas vezes, você tem que tomar as ações para tentar sufocar ele do ponto de vista financeiro, do ponto de vista com o sacado, né? Mas você manter o nível de cobrança mais próximo de você. Porque se o cara chegar e falar assim, eu vou pagar daqui 1 mês, não pode, pessoal, não dá. Porque aí você começa a ter a corda lá na frente e você dificilmente consegue reaver esse recurso lá na frente. O cara vai querer ganhar tempo. Então, é melhor, às vezes, você recebendo 2.000, 3.000, 4.000 durante esse processo do que você deixar para receber tudo depois de 1 mês, 2 meses. Então, a gente faz o processo de negativação, sim, mas não é por isso que a gente deixa a corda frouxa. A gente realmente estica essa corda e tenta fazer ele pagar, tenta, de alguma forma, expor ele. A gente faz um detalhe bem importante, pessoal, monitoramento de protestos, tá? Porque a gente tem casos, e o Ricardo vai saber, obviamente não posso citar nomes, que o cedente fraudou a nossa carta de anuência junto ao sacado, cartório e o CEPROT. E ele conseguiu dar anuência de uma carta fraudada em nosso nome para esse título que a gente levou em protesto, tá? Como a gente detectou? A gente monitora protestos. Então, a gente detectou que tinha saído o protesto, a gente ligou no cartório, buscamos entender o que aconteceu e eles colocaram para nós o que tinha ocorrido. Então, a gente já acionou o nosso jurídico para entrar nesse processo, né, porque aí acaba o processo jurídico, e a gente já notificou eles que esse cedente não vai fazer nenhuma carta de anuência se não for nossa, com nossa assinatura, e eu mandando por e-mail para ele. Por que isso? Quando ele fraudou a nossa carta de anuência, ele tirou toda a pressão do sacado sobre ele por ter feito alguma cagada. Então a gente perdeu toda a força que a gente tinha no protesto, tanto da visibilidade para o mercado, quanto a um protesto, uma insolvência do sacado com o pagamento, como a nossa força no cedente para a gente pressionar no sacado. Então a gente monitorou, a gente pegou isso, voltou o protesto. Voltou o protesto 5 dias depois, 6 dias, uma coisa assim, no máximo uma semana, o cedente liquidou tudo que ele tinha daquele caso. Então, ele estava se utilizando de uma carta anuência fraudada para o sacado não pressionar ele, para não ter que pagar nós por uma cagada que ele fez. Então, tudo isso tem que ficar bastante ligado, porque muitas vezes no processo a gente acaba despercebendo, né? Fala, protesto ali já era. Não.
A CPROTES tem alguns possíveis furos do processo que a gente precisa garantir isso, tá? Então, a gente precisa estar dentro do controle, manter firme a corda, monitorar os protestos, verificar se teve algum comportamento, se não está se utilizando daquilo, e tomando as ações em paralelos, né? Dependendo da etapa que a gente está no processo de cobrança, são as ações em paralelos, tá, pessoal? A gente não pode ficar com a ação parada ali. A gente tem que protestar, tomar as ações que couber ali naquele momento e tomando as outras ações em paralelo para tentar se proteger também de uma eventual necessidade futura que precise, tá? Então, é mais ou menos isso, Ricardo. No processo inicial, uma notificação, depois, dependendo de como foram as primeiras devolutivas, a gente já entra com um protesto, né? A gente já notifica o sacado com um dia de atraso, tá? A gente notifica o sacado com um dia de atraso, a gente não espera 5 dias, porque a gente quer realmente ter ele, nós na fila prioritária dele quanto ao pagamento. Então, por isso que a gente não afrouxa nenhuma parte do processo. Então, você fala assim, quanto tempo depois se demora a protestar? Cara, tem casos que eu levei para protesto depois de 3 dias, né? Porque tem uma questão de legal também, que ele sempre pede depois de 3 dias para você protestar. Então, 3 dias vai protesto. Tem casos que eu demorei 2 semanas, não protestei e recebi. Então, vai depender de como foi a tratativa com o sacado excedente para a gente conseguir saber os processos que a gente segue, tá? Bom, e como é que você vê? Hoje a gente tem, assim, né, principalmente pessoal envolvido na cobrança e muitas vezes um pouco mais jovem, que acaba assim, manda uma mensagem no WhatsApp e fica esperando uma resposta. Você acha que isso funciona? Eu sei a resposta, mas você acha que isso funciona? Assim, Ricardo, a mensagem por WhatsApp Sozinha? sozinha é um pouco, vamos dizer assim, sem muita força, né? Porque muitas vezes Não, né? o cara responde quando quer, a hora que quer, como quer. Em alguns casos, a gente liga para ele, né? E a gente faz até meio que um posicionamento até um pouco, vamos dizer assim, firme com relação à questão, né? Então a gente liga para ele e fala assim, olha, talvez você não esteja acostumado a receber uma ligação e tudo mais, mas eu estou te ligando para você entender a real situação que está acontecendo nesse caso, né? Dependendo da situação, a gente vai para um lado ou para o outro. E se nós não tomarmos alguma ação agora, vai ser muito pior do que se esperar alguns dias. Então, o WhatsApp pode ser utilizado como um primeiro contato, né? A primeira conexão. Mas ficar na dependência do WhatsApp não é o caminho, tá? A gente precisa realmente buscar outros meios. Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar o telefone, né? Mas nós temos muito efetividade quando a gente vai para o telefone e a gente externa aquilo para a pessoa, porque, primeiro, pessoal, vocês preferem receber uma cobrança pelo WhatsApp ou por uma ligação? Entendeu? Porque no WhatsApp você tem tempo de resposta. Na ligação, normalmente, se coloca a pessoa em xeque. Então, esse é um detalhe importante também que às vezes a gente considera na hora de fazer a cobrança para saber onde que a gente vai tentar pegar a pessoa, o gaguejo da pessoa. Às vezes a pessoa dá sinais já por fala, que já consegue entender se ela está nervosa ou se está com segundas intenções. No WhatsApp, ela vai ter o tempo que ela quiser para responder, entendeu? E não tem essa percepção emocional, né? Do estado emocional do cara. É um negócio totalmente isolado. Eu concordo totalmente com você, que ele serve só para como uma entrada, mas depois ele já não funciona mais. Exato. É, bom, vamos. Eu queria ver um pouquinho quando você vai fazer uma confissão de dívida, tá? É, quando você vai fazer uma confissão de dívida, você, como é que você, que elementos você, assim, inicia a conversa para essa confissão? Não o documento em si, que isso daí é fácil, mas para você conseguir obter uma confissão de dívida, que elementos você usa, como é que você faz isso, com que energia você chega, existe algum tom um pouco mais enérgico ou não? Quantos por cento você inicia, né? Porque normalmente quando a gente vai fazer uma confissão de dívida, há um parcelamento. Muitos começam um parcelamento pedindo lá 50% da dívida, né?
Eu acho assim, se o cara já tem metade da dívida para dar de entrada, ele já está quase tudo resolvido. É muito difícil o cara ter 50%. Outros começam com 30, tal. Quanto você acha? Eu sei que você vai dizer assim, depende de cada caso, mas a gente é, mas a gente tem algumas balizas assim, né? O que seriam elas, hein? Tá, deixa eu quebrar suas perguntas em algumas partes, Ricardo. Principalmente é quando você toca a questão de como você leva isso para o termo de confissão de dívida, né? É óbvio que eu ia falar depende, né? Que cada caso é um caso. A gente tem que entender primeiro o que levou essa confissão de dívida, né? Se foi alguma má intenção ou se realmente foi um processo convencional de algum Ou se até descasamento. mesmo sacado, mesmo ficou inadimplente e não vai pagar mesmo, né? Porque Exato, o cedente também está sujeito a isso, não somos só nós, né? Então exato, aí a visão é um pouco diferente, porque é um esforço adicional do cedente sobre algo que ele não tem controle total, né? exato. E assim, aquele ponto que eu coloquei para vocês, entender as particularidades emocionais, isso faz muita diferença, tá? Então, em alguns casos, a gente precisa entender se o cedente ele é aquele cara mais duro de querer contrapor tudo, sabe? Trazer sempre uma discussão trazer o tema sempre num aspecto mais de discussão do que de resolução, que é esse um ponto também que eu tento sempre fugir, tá? Eu sou parte interessada em resolver a situação. Se eu, como parte interessada em resolver a situação, eu não vou ficar entrando em discussão com o cedente, porque eu sei que daqui a pouco começa uma discussão de eu contra ele e a gente não vai entrar para onde eu quero ir. Né? Então, em muitos casos, no processo de negociação, a gente sai desse aspecto de pessoal, né? E a gente busca ir para o aspecto que vai resolver ou vai me levar para onde eu quero que seja, né? Que vá. Então, a gente entende. A gente tenta sempre mostrar para ele que os processos, a forma que aconteceu, que levou aquele caso de termo de confissão precisa ser resolvida, né? Esse é o primeiro ponto. Se não assinar um termo de confissão, as outras etapas nós temos que percorrer que vai ser muito maléfica para ele. E aí eu aponto, falo, olha, baseado nessa circunstância, pode ser que o nosso jurídico tome essa decisão, que isso vai ser muito ruim para você, tanto no seu aspecto pessoal, quanto no aspecto da sua empresa. Então, é melhor a gente resolver dessa forma. Então, depende muito do comportamento do cedente, né, obviamente, mas a gente tenta entender isso e levar para esse caminho, tá? Quando a gente vai para o termo de confissão de dívida, é um ponto que eu comentei um pouquinho anteriormente. Muitos casos, o cedente fala assim, ou sacado, eu vou pagar, mas eu vou pagar a entrada daqui, sei lá, um mês, ou eu vou pagar a primeira parcela daqui 30 dias. Então, assim, pessoal, nós precisamos entrar na fila de prioridade do recebimento. Como o próprio nome já diz, o que nós precisamos fazer? Tentar trazer o máximo possível do valor futuro para o valor presente. Então, a entrada. Então, negociar com ele uma entrada, aí dependendo de cada situação, né? Eu não costumo fixar uma porcentagem, porque vai depender de cada situação, mas então uma entrada, sei lá, de 20, 30%, 40%, dependendo da situação, né? Mas trazer parcelas, se possíveis, semanais, porque mensal faz ele ter pouco comprometimento, porque eu só vou cobrar ele uma vez por mês. Semanais faz eu estar toda semana batendo na porta, falando assim, e aí? Não vai cumprir? E aí, nosso acordo não vai? Então, eu consigo trazer a corda muito mais próxima de mim e fazer ele entrar num dilema do tipo, cara, aqui é semanal, então deixa eu acertar aqui para resolver que os outros que estão mensais eu consigo rever depois do longo do mês para ver como eu vou pagar eles. Então, esse ponto, pessoal, é crucial. Então, sempre que possível, traga as cobranças dos vencimentos para a semana e não mês. Então, nós sempre tentamos fazer isso semanal. Muitos clientes não gostam disso, né? Porque falam, mas se não pagar na semana, pagar no outro e tudo mais. Mas a gente tenta trazer semanal, na pior das hipóteses, quinzenal, e só quando não tem condição nenhuma, mas aí a gente tem que estar muito ciente que a gente passa a não entrar mais na prioridade de pagamento dele normalmente
que a gente reaver isso mensal, tá? E em muitos casos, o cedente vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu defini R$ 1.000 para pagar essa semana, eu tenho 500. Eu falo assim, olha, cara, paga 800, 900 e a gente tenta jogar esse 100 para a próxima, alguma coisa assim. Mas também é aquilo lá. Você sempre, quando está num processo de negociação, você sempre joga o que está mais confortável para você. Então, normalmente, não é aquilo que você. Se você dá um apertãozinho, o cara consegue fazer um esforço, mas você sempre vai jogar a situação que vai trazer pleno conforto para você. Então, uma das coisas de negociação que a gente faz também é não trazer pleno conforto para ele. Porque se trouxer pleno conforto, eu também posso mudar a fila de prioridade do recebimento daquele título ou daquela termo de confissão que eu estou fazendo, tá? Então, são algumas formas que eu utilizo. De novo, pessoal, essas metodologias que eu utilizo normalmente são tentando entender o comportamento, né, das pessoas, como que as pessoas lidariam, como que eu lidaria se fosse a pessoa, né, no lugar, e baseado em experiência que nós tivemos, né, durante os êxitos, né? Sempre olhamos falando assim, cara, esse processo deu errado, por que erramos? Esse acertamos, por que acertamos? Então, os erros e acertos também servem como musculatura para a gente revisar os processos, definir o melhor caminho, para a gente aumentar e melhorar cada vez mais o processo de cobrança, porque nós entendemos que o processo de cobrança nunca é o mesmo, né? Ele vai mudando constantemente, novas variáveis vão entrando, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente sempre tenta ir por esses meios, tá? De tentar corda sempre curta, tentar receber semanalmente, tentar, dependendo da particularidade, receber uma entrada o mais rápido possível. Então, se o cara falhou a entrada, já tem um pouco problema da gente de conseguir manter o resto. Então, a gente tenta forçar o cara para não falhar a entrada, nem que ele pague 50% hoje, 50% amanhã, mas não falhar, porque isso também pega. Às vezes o cara paga uma entrada, ele fala, daqui um mês eu vou pagar a próxima, e nunca mais se acha o cara. Então, são algumas formas que a gente utiliza. Então, Ricardo, respondendo a sua pergunta, vai depender de caso a caso, né? Mas são formas que a gente utiliza para a gente manter o cedente mais próximo e ser o chatão do cedente, como ele fala que nós somos, tá? Em muitos casos. Bom, tem algumas perguntas já ali, mas eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa antes de entrar nas perguntas aqui. Não, pessoal, eu acho que assim, como a gente está num ambiente colaborativo, né, no caso as operações ocorrendo através da Broad Factor, a gente tem que sempre estar aberto ao aprendizado, né, e tentar aprender cada vez mais como funciona, né? Eu costumo falar direto que eu estou pior que ontem, eu estou melhor do que ontem, pior do que amanhã. Porque, assim, amanhã vocês podem trazer um outro caso, porque, querendo ou não, muitas vezes a gente olha, né, uma outra fomento como rival, né, como concorrente. Muitas vezes não, eu olho uma fomento mesmo como parceira. Eu costumo conversar com vários fomentos, né, tem algumas que devem estar aqui, justamente para a gente trocar experiência, e às vezes um caso, uma experiência que ela teve, eu passo a mudar meu processo, melhorar meu processo e vice-versa. Então, não é uma verdade absoluta no nosso segmento, não existe uma verdade absoluta, mas existe alguma troca de experiência que pode ser benéfica para ambos os lados e nós conseguimos manter o nosso processo mais seguro possível, né? Porque no final do dia, todo mundo quer fazer bons negócios e ter menos problemas, né? Então, é mais por isso. É isso aí. Então tá. Bom, tem algumas perguntas aqui, ó. Vou ler as primeiras aqui, que está mais fácil, depois, se precisar, o Gabriel lê mais algumas. Mas a primeira que surge aqui é assim: existe uma maneira efetiva de se evitar confirmações falsas por parte do sacado antes da operação? Sim, existe, tá? O registro BR é uma baita de uma fonte para nós, né? A gente já evitou várias tentativas de fraudes com o registro BR. Depois eu posso compartilhar com vocês o link, caso alguém não compartilhe aqui no chat. Ele mostra todos os domínios, né, .com.br, né, e mostra quem que é o detentor daquele domínio, quando foi registrado, quando foi alterado, e baseado naquilo você já consegue ter bons elementos. Então, por exemplo, quando foi criado aquele endereço, né, aquele domínio.com.br, é muito recente para uma empresa antiga, para uma empresa. Então, assim, a gente consegue entender ali muitos sinais, né, de quando foi registrado aquele domínio.
Quando a gente pega um ponto .com, pessoal, assim, a gente tem que ter um outro sistema para a gente conseguir analisar isso, né? Que existe também, tá? Mas é uma outra fonte que a gente consegue pesquisar quando foi criado e tudo mais, né? E a gente sempre procura entender o que fez ele registrar .com, né? Às vezes é porque ele quer tornar a empresa dele mais atrativa do ponto de vista de investidores externos, ele coloca .com porque tem registro dominado, cadastrado em vários países. Às vezes ele está com segundas intenções, né? Porque uma das coisas que a gente pegou também, pessoal, é empresas que têm o .com.br registrado e o cedente quer antecipar um título .com. E aí a gente faz o processo, até operações às vezes que não é confirmada, a gente tem um meio que a gente consegue obter isso, né, de forma totalmente aleatória, para não deixar rastros, que a gente fala, o Sacado respondeu para nós, olha, nós nunca registramos o .com, somente .com.br, que está em todas as redes sociais. A gente chegou para o cedente falando assim, olha, cara, tem certeza que é esse e-mail? Porque o .com.br está cadastrado. Será que você não errou aqui? Não, é que eles estão fazendo uma mudança agora que está tornando tudo .com. Então, assim, de novo, a gente nunca passa para o cedente as informações que a gente tem. A gente colhe dele as informações que ele quer compartilhar. E muito nessa colheita de informação diz muito para onde ele quer ir. Então, se o Sacado está falando que não tem .com, que é o cara que trabalha na empresa, e o cedente está teimando que é .com, porque não é mais .com.br, que é todo o registro registrado, a gente já sabe segundo as intenções, né? Então, .com.br, registro BR, que a gente consegue saber sobre isso, e o .com a gente tem outros meios também que a gente consegue obter essas informações para a gente tentar confrontar. Quando Hotmail, Gmail, aí qual a tratativa que normalmente a gente faz, tá? A gente não opera título Hotmail, Gmail? Não, a gente opera, tá? Mas um dos pontos que a gente sempre faz dentro do processo de abertura de empresa, normalmente você precisa confirmar algumas informações no e-mail que você coloca para cadastro, né, na abertura. Então, nesse processo, a gente olha o cartão, como que foi criada a empresa, qual o tempo que ela foi criada. Nós vamos falar 3 meses, 2 meses, que aí pode estar com segundas intenções, mas uma empresa criada já há um bom tempo, é o mesmo e-mail da criação da empresa, que tem, sei lá, alguns anos, de uma atividade que normalmente não tem registro, por exemplo, a borracharia, um posto de gasolina, não vai ter registro, normalmente. Então, nesses casos específicos, a gente olha os registros, a gente olha o e-mail, se é o mesmo da abertura, o tempo de empresa, a gente consegue saber, olha, é .com, ou é Gmail ou Hotmail, mas tem algumas premissas que podem tornar aquilo ok, aquilo original. Agora, que nem, por exemplo, aconteceu alguns casos recentemente. A gente sempre confirmou no e-mail corporativo, aí vem para nós, o cara saiu de férias, agora é o nome da empresa, @hotmail.com. Obrigado, não vou fazer. Por quê? Porque isso está um processo totalmente fora do nosso controle. Uma empresa que é grande, tem e-mail corporativo, por qual motivo não tem um substituto do funcionário para confirmar? Ou não tem outras vias? Porque você tem que ter backup quando sai de férias. Ah, vamos supor que o sacado não é organizado. Ah, mas se não é organizado, será que ele vai pagar seu título um dia? Será que ele está colocando seu título no cronograma correto de pagamento? Então, de novo, é muito subjetivo as coisas, mas são coisas que a gente às vezes pega um negocinho, a gente vai puxando, acho que a gente vê, você fala, cara, aqui tá trouxendo algumas coisas bem estranhas, então a gente vai ficar de fora, tá? Mas .com.br e também .com a gente tem e-mails que a gente consiga observar, desde que seja e-mail corporativo, tá? Tá. Bom, tem mais uma aqui sobre se será disponibilizado no canal do YouTube, sim, tá? O Gabriel já colocou o endereço ali. E tem uma outra pergunta que é: como vocês monitoram os protestos? Acesso ao site do Semprot manualmente ou eles têm API? Nós fazemos o processo manualmente, tá? Porque assim, pessoal, como a gente tem um fluxo, né, de manter a corda curta, como eu comento com vocês, a gente já tem todos os casos listados que a gente tem que tomar ação diária ou dia sim, dia não, né? Então, naturalmente, esses casos a gente consegue já fazer monitoramento de CPROT. O que eu digo para você é o seguinte, experiência própria nossa. Não confie em todos os casos que vão acontecer, porque a gente já foi experiência de problemas. E, de novo, eu vou falar uma coisa que eu não falei. 2 vezes
o mesmo cedente usou a mesma carta da anuência fraudada e o CEPROT mais o cartório deram baixa. Então, assim, a gente não pode confiar que esses sistemas são a prova de falha, porque não são, nós somos experiência disso, inclusive um dos casos, eu acho que não tem 2 meses, e o nosso jurídico, inclusive, está agindo para ver se cabe um processo contra eles, danos morais e tudo mais, porque eles lesaram nós como parte dos cobradores, porque a gente perdeu força frente ao sacado, tá? Então, a gente faz esse tipo de monitoramento. Existem ferramentas hoje automatizadas de processo que consegue ter um certo alerta, exemplo de notas fiscais, né? Nós temos um sistema que alerta quando uma nota fiscal é cancelada. Então, existem sistemas similares que conseguem fazer esse monitoramento também de protesto, tá? Mas nós não utilizamos, nós utilizamos isso manual porque nós temos os casos diariamente sendo revistos. Bom, e tem uma outra pergunta aqui do Henrique de Sá. Quando é comissário? Cara, essa eu nem eu vou responder primeiro. Não faça comissária. A melhor coisa é não fazer comissária. Mas, né, se for aí ainda com uma conta escrow e tudo, eu sou do princípio o seguinte: se você descobriu que o sacado realmente ainda não pagou, tá? Tudo bem, eu acho que ainda dá para ter alguma negociação. Mas se o sacado pagou e pagou em outra conta e o cedente não repassou, do meu ponto de vista, eu não sei se o Ricardo vai concordar ou não, mas eu já faria logo a notificação ao sacado da mora. Tá? Por quê? Aí vem aquela choradeira do cedente, assim, mas eu vou perder o cliente, porque ele não deixa eu antecipar e tal. Quem se colocou no risco de perder o cliente foi ele. Agora, você não pode ficar sem receber, porque ele vai perder o cliente. Eu acho que, não sei se você concorda ou não, se você quer dizer alguma coisa a respeito disso, mas, na minha opinião, o método mais eficaz, no caso de escrow ou comissária pura, é trazer o sacado junto para a briga. Concordo e vou dizer além, tá? Que a gente tem um caso, inclusive, que tivemos uma experiência nessa linha, né? Com a Operação Escrow. Por isso que eu falo que um detalhe importante, lembra quando a gente pede aquela curva ABC, né, do cedente, a gente olha ali quais são os principais clientes dele, a gente não pede ali por algumas informações só para ter, a gente sabe qual sacada a gente vai ter mais força, inclusive, de jogar no ventilador quando acontecer isso, né? Então, nesse caso que eu falei para você, que a gente foi à delegacia, fez a queixa, chamou a esposa dele, que era a proprietária da empresa, para depor, criou um clima familiar terrível, segundo ele, e fez ele não nos pagar, nós sabíamos que essa empresa tinha 80% do faturamento dele. Então, o que a gente falou, cara, se essa empresa tem 80% do faturamento, vamos jogar no ventilador. E foi aí. Então, a gente pediu para o nosso jurídico para levar isso para a empresa deles, né, para jogar no ventilador, do tipo assim, cara, eu preciso que vocês tomem uma ação porque estão utilizando o seu nome em vão, né? Porque é você que está ficando como devedor. Então a gente vai no ponto de vista tentando falar assim, sacado, estão usando o seu nome, cara. Você quer que aconteça isso? É uma empresa de reputação, se uma empresa que zela por isso, então, vocês não podem ter seu nome abalado. Então, assim, vamos resolver isso da melhor forma? Vamos. Então, eu preciso que vocês coloquem as compras do cedente congeladas enquanto ele não resolver isso comigo. Eu tenho todos os documentos aqui, ó, atestando que ele fez essa operação comigo, que ele cedeu o secreto para mim, e eu preciso que você faça isso. Muitas vezes o sacado vai virar e falar assim, concordo, porque eu não quero que use meu nome. Meu nome não pode estar em vão. Porque no final do dia, você vai levar um processo para mim que eu vou ter que funcionar no jurídico, abrir uma discussão de algo que não tem nada a ver com isso. Então, normalmente, o sacado ajuda você nesse processo de recuperação, mesmo que o cedente chorou, que o Ricardo falou, cara, ele chegou nesse ponto porque ele quis. Então, assim, nós não podemos agir pelo lado emocional muitas das vezes. Eu vou perder o cedente. Cara, desculpa. Se ele Já tivesse, perdeu, né? se ele tivesse preocupado em você tirar o crédito dele, ele nem faria isso com você. Então, se ele fez, subiu a régua, entendeu? É isso que a gente faz. E outro instrumento, né, que eu usei muitas vezes quando eu ainda tinha a minha factoring, era assim, eu
Em situações como essa, eu muitas vezes notificava todos os sacados do cedente. Sim, Mesmo os adimplentes também. das operações a vencer, eu já avisava o cedente, se você não me pagar até tal data, eu vou notificar todas as operações a vencer. E a lei nos permite que até a primeira operação, né, o sacado é obrigado a pagar. Mesmo que, né, porque você é o chamado terceiro de boa-fé. Então, mesmo que ele não pague boletos de terceiro, até a primeira operação ele vai ser obrigado a pagar. Né? Então, a gente já. Eu usei esse expediente umas 2 vezes também, de notificar todos, principalmente os títulos a vencer. Aí tinha muitos que já se manifestavam antecipadamente e tudo, mas dava uma apavorada no cedente mesmo. Não, esse é um ponto importante, Ricardo, que tem até um caso nosso, né, que a gente fez justamente isso e a gente conseguiu o sacado pagar para nós, porque ele falou assim, não, se você me apresentou todas as informações, a carta de exceção, tudo assinado com certificado, que tem, você mostra tudo para ele, ele vai falar assim, não, o mínimo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou reter esse valor, não vou transferir para ele, e aí eu vou segurar isso para resolver esse caso. Se ele não resolver, eu pago diretamente para você. Então, assim, muitos sacados fazem isso. A gente já teve vários casos, e aí entra um detalhe importante, pessoal. Em alguns dos casos, eu consegui entrar em contato com a diretora financeira do sacado, porque eu consegui através do LinkedIn. O LinkedIn, pessoal, é um enorme aliado nosso para achar os altos executivos das companhias, principalmente sacados grandes. Então, eu consegui o contato com uma diretora do LinkedIn, no caso, eu conversei com ela, colocou o jurídico dela em contato comigo, eu expliquei a situação, mostrei todos os elementos, ela falou, não, vou transferir para você sim, eu só vou precisar, em um dos casos, vou precisar só tirar esse valor aqui, ó, e ela justificou que era um valor irrisório, porque teve um problema num transporte, que era uma transportadora, e aí ele tinha que me pagar esse valor. Então, eu vou descontar isso, e aí o resto transfiro para você. Eu falei, não, tudo bem, pode ser assim. Então, essa é uma ferramenta importante, notificar o sacado e tentar trazer nesse primeiro momento o sacado junto para você, tá? Se a gente não pode ter na mente, pessoal, que a gente vai sempre num conflito. Se a gente for sempre num conflito, muitas vezes a gente perde as oportunidades de fazer as pessoas entenderem. Então, quando eu ligo para o sacado e falo com ele, explico a situação, é diferente de eu mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, que ele vai achar até às vezes que eu sou algum golpista querendo aplicar golpe nele. Então, até nisso, você tem que saber a melhor forma de lidar para você trazer o sacado perto de você. Muitas vezes o sacado ele não vai poder documentar algumas coisas, mas ele também te ajuda nesse processo. Então, é aí que está aquele ponto que eu falei para você. O WhatsApp é importante no primeiro passo, mas não é somente ele, porque você perde toda aquela sensação de emoção, gaguejeira, tudo que você vai conseguir colher numa simples ligação, entendeu? Tá certo. Bom, por escrito, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta oralmente? Gabriel, pode abrir o microfone do pessoal se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá bem, vou liberar aqui já. Alguém tem alguma pergunta oral para fazer ainda ou não? Bom, eu acredito que não tenham mais perguntas, né? O vídeo será disponibilizado em 1 ou 2 dias no canal da Broad Factor no YouTube. Eu gostaria de agradecer. Ah, parece que apareceu uma por escrito aqui. Nova. Ah, tá. Não. O vídeo vai estar disponibilizado no canal da Broad Factor no YouTube. Eu quero agradecer a presença da audiência, de todos, em especial do Ricardo, que dedicou aí essa horinha para a gente, para trazer um pouco da experiência dele, do conhecimento, e dizer para vocês que em breve, provavelmente ali em maio, a gente deve ter um outro webinar com um tema novo, né, que a gente possa explorar aí, trazer um pouco da nossa experiência e ouvir também a experiência de outros nesses encontros que a gente tem promovido mensalmente. Tá? Agradeço a todos aqui, meu muito obrigado, um grande abraço e
Quem quiser conhecer mais da Broad Factor, visita nosso site, pode entrar em contato que a gente está aqui para mostrar um pouco do que a gente faz, tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.